O Rob Lute voltou a encontrar os Mugiwaras mais uma vez, e ele já voltou surpreendendo todo mundo com uma forma desperta. E não só isso, também conseguindo bater de frente com o Luffy no Gear 5, sem ser humilhado ou sem ser massacrado. Isso significa que o Rob Lute tem o mesmo nível de poder do Luffy no Gear 5? O Oda tá trolando? O que tá acontecendo? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para trazer uma outra discussão. O Rob Lute tá no mesmo nível de poder que o Luffy agora que ele mostrou sua forma desperta? Já comenta aqui embaixo sua opinião e antes de assistir o vídeo, depois você assiste o vídeo e responde esse comentário se você ainda continua com a mesma opinião, porque eu trouxe aqui vários pontos que podem fazer você pensar. Ou será que o Oda tá trolando, tá querendo só hypar o Rob Lute? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo, vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aproveita pra já deixar aquele likezão também, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre o Gear 5 ser invencível. O Luffy ter desperto no Gear 5 e ter ganhado duas habilidades, uma transformação e a capacidade de transformar as coisas, ou dar propriedade elásticas para as coisas. Isso tornou o Gear 5 invencível? Apelão? Será que ninguém pode vencer o Luffy no mundo de One Piece? A resposta para isso é não. Então você já tem que diminuir o seu hype na transformação do Luffy, que eu vou trazer aqui uns pontos para você pensar. Primeiro que o Gear 5 do Luffy, ele não é forte ou absurdamente forte em essência. Ele só é espalhafatoso, ele só é extravagante. Tudo que o Luffy faz no Gear 5 é muito extravagante, é muito absurdo, gigantesco. A gente não imaginaria que isso poderia acontecer. E o Luffy vai lá e faz quando ele tá lutando contra o Kaido, brinca de todas as formas e nos mostra essa extravagância dessa transformação. E aí, uma pessoa que lê de imediato já imagina que o Luffy tá absurdo porque ele tá brincando com o Kaido. Só que se você pensar um pouco mais racional, vai ver que o Luffy só é espalhafatoso mesmo no Gear 5. Ele inventa qualquer coisa absurda e a gente fica, meu Deus, invencível, invencível, não tem como parar esse cara. E aí você pode reler a luta, eu convido você que está assistindo esse vídeo a reler a luta do Luffy contra o Kaido sem estar na euforia daquela transformação. Se tu for reler a luta como eu reli, tu vai ver que o Luffy estava brincando com o Kaido de todas as formas, estava batendo no Kaido, mas todo o dano que era para ele ter dado no Kaido não foi aparente. Ou o Kaido não tomou um dano absurdo de todas aquelas brincadeiras e nem nada do tipo. Depois que o Luffy se transformou no Gear 5 e foi com tudo pra cima do Kaido, o que o Kaido recebeu no final dessa sequência, ou dessa primeira transformação, que aí o Luffy se destransforma do Gear 5, foi ficar cansado e cair de joelhos, ou com um só joelho, mostrando que depois de tudo aquilo ali, ele estava desgastado. Mas não só pela transformação do Luffy, mas pela sequência de batalhas que aconteceram desde o começo da guerra. Então o máximo que o Gear 5 conseguiu contra o Kaido numa primeira transformação foi deixar ele de joelhos cansado. Mas cadê o dano? Não teve um dano absurdo de todas aquelas transformações, raio e qualquer coisa que ele lançou no Kaido. Não teve nada disso. Ao contrário, se você for reler a luta, você vai ver que ainda assim era o Luffy que estava apanhando. Como eu falei, os golpes do Luffy, porque ele não estava utilizando o Haki efetivamente naquele momento, não estavam dando um dano absurdo no Kaido, até porque ele estava testando. Mas em compensação a isso, o Kaido estava utilizando todos os seus golpes e estava dando dano no Luffy. Ele estava utilizando o Haki do Rei nos seus golpes e estava acertando o Luffy. Ele estava utilizando golpes cortantes, que são a fraqueza do Luffy por ser de borracha, e estava dando dano. Ele estava utilizando golpes de fogo, ataques de fogo, e estava dando dano no Luffy. Então, mesmo com o Luffy no Gear 5, quem estava apanhando nessa sequência de golpes era o Luffy, e não o Kaido. Por mais que o Luffy estava acertando o Kaido, mas eu poderia dizer que o Kaido deu mais dano no Luffy nesse primeiro momento. E no final, para que ele conseguisse realmente dar um dano no Kaido e até derrotá-lo, ele teve que apelar para o Haki. Porque o próprio Kaido falou que o Roger conseguiu conquistar o mundo só utilizando o Haki sem Akuma no Mi.
Então, o Oda tá dando a importância pro Haki dentro do mundo de One Piece, que é algo a mais, que pode até superar as Akuma no Mi. Se você tiver um Haki absurdo, pode vir usuários de Akuma no Mi que você consegue solar. Inclusive, o maior exemplo é o Roger. Então, no final dessa batalha, o Luffy teve que apelar para um Haki. Ele teve que utilizar o Haki do armamento, fez um punho gigantesco do tamanho de uma ilha, acertou no Kaido e ele foi derrotado. Mas isso quando ele aliou o Gear 5 com o seu Haki do armamento, com os seus Hakis, mas não só o Gear 5. Então eu tô falando essa sequência de pontos para você diminuir o hype na transformação do Luffy no Gear 5, porque ela não é invencível. Ela é muito forte, eu poderia considerar como apelona, mas ela não é invencível dentro do mundo de One Piece. Agora a pergunta que não quer calar é: o Luffy tem nível Yonkou frente a todos os pontos que eu citei? O Luffy tem nível Yonkou dentro do mundo de One Piece nesse momento? A resposta para isso é sim e não. Sim, porque por causa dos seus Hakis, e não se a gente considerar só o Gear 5. Como eu falei, o próprio Kaido já deu ênfase, o Haki é aquele poder que pode até superar poderes de Akuma no Mi. Então, pelo fato do Luffy ter dominado os 3 Hakis e suas evoluções, e aí ele conseguiu bater de frente com o Kaido antes de despertar sua Akuma no Mi, mesmo que ele não fosse vencer, naquele momento a gente já pode considerar que ele tinha nível Yonkou ou próximo. Até porque em um clash com o Kaido, eles conseguiram partir o céu. Então esse aí já é um ponto que diz que o Luffy tá chegando ali, ó, naquele nível Yonkou. O Gear 5 ele foi um plus para que o Luffy conseguisse derrotar o Kaido. E aí esse Gear 5 ele não foi trabalhado com todas as suas características nessa batalha. Eu vejo que o Oda introduziu esse poder como algo para ser trabalhado para o futuro. Para os próximos inimigos do Luffy, Shanks, Imu-sama, Barba Negra e por aí vai. Mas agora o Luffy adquiriu o nível Yonkou ou está próximo, não pelo Gear 5, mas pelos seus Hakis evoluídos dentro do mundo de One Piece. Ah, mas o Luffy derrotou o Kaido, então ele é nível Yonkou. Nada disso. Não significa que se o Luffy lutasse 10 vezes com o Kaido solo, ele venceria. Aposto se fossem 10 batalhas do Luffy contra o Kaido, eu apostaria em 9 delas no Kaido. O Kaido conseguiria vencer. Ou na maioria delas, 8, 7 batalhas o Kaido conseguiria vencer contra 3 do Luffy se eles sempre repetissem a mesma batalha. Então, o Luffy ter vencido o Kaido agora em Onigashima, na Guerra de Wano, foi mais uma questão situacional. Porque veio trocentos inimigos para atacar o Kaido e foram tirando vida dele como se ele fosse um chefão de um jogo, foram tirando vida para que o Luffy viesse no final e desse ali o ataque final para terminar o resto da vida do Kaido. Então ele venceu o Kaido, mas não venceu sozinho, e mesmo que ele tivesse vencido sozinho, poderia ser uma situação, uma coisa situacional, um momento situacional onde o Luffy teve alguma vantagem e ele conseguiria vencer o Kaido. Mas, nesse caso, veio trocentos inimigos antes do Luffy para ele finalizar. Então a gente pode considerar que o Luffy só finalizou o Kaido. Um outro ponto que mostra a superioridade do Kaido em cima do Luffy é que em toda essa batalha ele não despertou sua Akuma no Mi, ou pelo menos não foi confirmado que ele despertou. O máximo que a gente tem, e que eu explico em um outro vídeo dizendo por que o Kaido não despertou, é que se ele tiver alguma coisa relacionada ao despertar, foi ele tentando forçar o seu despertar utilizando a cachaça. Ele entra ali no seu Shorun Hake e aí ele tenta forçar o seu despertar com essa cachaça. Assim como o Chopper força o seu despertar com as Rumble Balls e entra no Monster Point, e a gente até pode meio que tentar introduzir o Luffy também forçando um despertar, quando o seu Gear Force Snakeman se parece muito com o Gear 5, tem até a fumacinha, até o Baldman. Então é como se o Luffy também tentasse forçar o despertar utilizando o Haki. Outras substâncias dentro do mundo de One Piece podem influenciar ou bagunçar a frequência das Akuma no Mi e fazer ou tentar forçar um despertar dentro desses poderes. Então eu poderia dizer que isso se aplica ao Kaido. Não foi confirmado como desperto dentro do mundo de One Piece. E aí não venham com a história de ele era um peixe que evoluiu para um dragão. Na verdade, o Oda só se baseia nessa lenda para criar a Akuma no Mi do Kaido. Mas não significa que isso aconteceu. O Kaido não era um Magikarp azul, que aí ele evoluiu para um Gyarados. Não é bem assim que aconteceu. Até porque o próprio Luffy ele é inspirado no Wukong. Só que o Luffy não é o Wukong e ele também não tem a Akuma no Mi do macaco mítico, entendeu? Dentro do mundo de One Piece, o Luffy é baseado no Son Wukong
no Sun Wukong, e o Kaido pode ser, ou a sua fruta é baseada nessa lenda, da carpa que subiu uma cachoeira e virou um dragão. Dito tudo isso para baixar o hype de vocês em cima da transformação do Luffy, e que ele não é nível Yonkou efetivamente, ou está próximo, eu poderia dizer que o despertar das Zoans é absurdo. E não só a do Luffy. O Luffy até tem um plus porque a Zoan dele é uma mítica. Mas o despertar das Zoans é absurdo dentro do mundo de One Piece. A gente viu esse poder primeiramente lá em Impel Down, com as bestas de Impel Down, que agora a gente descobriu que o animal contido naquelas frutas dominou o corpo. E ali são animais irracionais. Não é uma pessoa forte efetivamente utilizando todo aquele poder. E a gente viu o nível de periculosidade que eles representam. E aquelas Zoans são Zoans mais normais. Imagina só despertar de personagens fortes, com Zoans fortes, por exemplo, as míticas, e que eles controlam esse despertar. O quão absurdo isso não é? E aí a gente pode encaixar o próprio Luffy. O Luffy é um personagem forte, com um Akuma no Mi forte, que é uma Zoan mítica, despertou e ganhou um poder absurdo. Só que a gente não pode tornar esse poder como se fosse, ou lidar com esse poder como se fosse invencível. Ele não é, mas é absurdamente forte, como todos os outros despertares de Zoan, inclusive o Rob Lute, que apareceu recentemente desperto, mostrou sua forma desperta também. Adicionando a isso, nós temos que o Oda trouxe mais um personagem anterior de volta para a história. E para ele reintroduzir esse personagem, ele não pode trazer ele fraquinho não. Então Rob Lute voltou, ele já era um personagem forte, sua Akuma no Mi por ser uma carnívora a gente pode considerar que é forte também, ele despertou controlando esse poder e ainda tem um plus de ter voltado para a história para enfrentar o Luffy mais uma vez. Então Rob Lute, ele conseguiu bater de frente com o Luffy por essa série de pontos que o Oda juntou tudo e disse: opa, esse cara é forte por todos esses pontos aqui. Então ele consegue, pelo menos, bater de frente com o Luffy, ou então rebater os seus ataques de início, ele consegue. É isso que eu imagino que mais ou menos o Oda está pensando. Pelo menos de início, nesse primeiro capítulo que ele reapresentou o Rob Lute. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o Rob Lute tem o mesmo nível de poder do Luffy no Gear 5? Sim ou não? A resposta é não. O Rob Lute, mesmo apelão com o despertar das Zoans, que eu tô dizendo que é bem apelão dentro do mundo de One Piece, em teoria era até para eles estarem no mesmo nível, como eu falei. Mas se o Luffy fosse uma Zoan normal, por exemplo, o Luffy não tem uma Zoan normal, o Luffy tem uma Zoan mítica, e por isso ele tem um plus, ele não tem só a transformação. Ele consegue dar propriedades elásticas para um ambiente e esse é um plus, é um a mais. Esse primeiro ponto já torna o Luffy um pouco acima do Rob Lute se a gente comparasse só despertares de Zoan, porque ele tem esse plus, ele tem esse a mais. Mas o Luffy ainda vai além. A gente sabe que no mundo de One Piece, foi explicado pelo Rayleigh, que as pessoas normalmente aprendem ou têm afinidade mais com um tipo de haki e aprendem a sua evolução. Mas é só um tipo de haki que normalmente acontece. O Luffy vai lá e domina quantos? 3. E domina quantas evoluções? 3 também. Então o Luffy tem esse a mais, que no caso é o haki, que voltando mais uma vez do que o Kaido falou, é um poder que até pode superar a Akuma no Mi. Então o Luffy tem o haki do armamento avançado, haki da observação avançado e haki do rei avançado. Esses são poderes que tornam o Luffy acima do Rob Lute dentro do mundo de One Piece. Então não, o Rob Lute não tem o mesmo nível de poder do Luffy. Se a gente comparar só as Akuma no Mi, ele ainda teria um a mais, que é ser uma mítica. Mas mesmo assim, o Rob Lute não está no mesmo nível que o Luffy. E aí vem outra pergunta. Então por que o Luffy não sapecou o Rob Lute no primeiro ataque quando eles se viram a primeira vez? Ele não sapecou o Rob Lute porque o Luffy está brincando nesse momento. Ele não está levando essa batalha a sério. E eu não estou falando porque o Luffy no modo Gear 5 Nika, ele tá rindo a todo momento. Não é isso. O Luffy rir a todo momento é o normal do Gear 5, porque ele tá desperto, ele tá no Nika. Mas eu digo que o Luffy tá brincando porque ele não tá utilizando sua maior arma, que até diferencia ele de outro despertar de Akuma no Mi, que no caso são os hakis. Se ele tivesse utilizando, ele teria previsto que o Rob Lute iria atacar o Sentomaru e teria impedido isso de acontecer, mas ele não está utilizando. Se ele tivesse, ele impediria. E aí muita gente diz, mas ele foi diretamente pro Gear 5, então isso significa que ele está levando a sério e que ele está utilizando todos os seus poderes contra o Rob Lute.
Não, não. Como eu falei no outro vídeo explicando por que o Kaido não despertou, um dos pontos que eu comento lá é que o Kaido já sabia utilizar o Haki da Observação Avançado para prever o futuro, só que não utilizava porque não queria. Foi utilizar quando viu o Luffy utilizando aí. Opa, você não é o único, eu também sei. A Big Mom já sabia o Haki do Rei avançado. Ela só veio utilizar depois que o Kaido utilizou em um momento de raiva. E depois na sua batalha contra Law e Kid, ela não utilizou mais. Então é quando o personagem quer realmente utilizar. Então o Luffy, nessa batalha, a gente pode considerar que ele não está utilizando todos os seus poderes e por isso não está levando a sério. Mais uma vez, não estou mencionando o fato do Luffy estar rindo, gargalhando. Isso é o normal ou sério do Gear 5, ou de quando o Luffy está desperto. E aí tu pega e alia isso ao Oda trazer um personagem hypado com uma forma nova, desperta, para vender bonequinhos. E aí ele tem que hypar o cara pelo menos em um capítulo, pra galera ficar comentando, e quando sair o figure dele, você ir lá e comprar, que nem eu, trouxa, vou lá, depois que sair a forma do Lute desperto, sair em figure, eu vou lá comprar, porque é foda, porque é massa, porque o Oda hypou, entendeu? Esse aqui é mais um ponto que a gente pode adicionar o fato do Lute estar conseguindo bater de frente com o Luffy, pelo menos de início. Mas, uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que só pode ter sido durante esse capítulo. E aí nós estamos no hiato de uma semana que não tem capítulo, mas já na próxima semana eu tenho certeza que, ou tem grandes chances, não vou dizer certeza, mas tem grandes chances do Luffy sapecar o Rob Lute no próximo capítulo. Porque você pega o fato do Rob Lute ter batido em alguém que o Luffy considera como aliado, e ainda que deu comida pra ele, que no caso é a Atlas, e também atacar um outro cara que ele considerou um aliado e estava conversando de boa, que no caso é o Sentomaru. Quando você soma isso com isso, normalmente a humilhação é o que vem como resultado. E a gente viu em vários outros momentos da obra, principalmente contra o Bellamy, por exemplo. Então já no próximo capítulo, o Luffy pode sapecar o Rob Lute de todas as formas. E quem sabe, aquela questão dos spoilers falsos que saíram essa semana não vão ser confirmados mais para o próximo capítulo. Essa é a minha esperança dentro do mundo de One Piece. Então, para fechar esse vídeo, não, o Rob Lute não tem o mesmo nível de poder do Luffy. Por quê? Porque o Luffy é uma mítica e o despertar dele tem um a mais. O Luffy tem os 3 tipos de Haki evoluídos. Normalmente a pessoa só aprende um e o Rob Lute pode ter um desses tipos evoluídos porque ele não é o protagonista. E o Oda precisou hypar ele para vender bonequinhos. Então, eu vou comprar um figure e o Rob Lute só tá hypado nesse momento. Próximo capítulo, pode ser que ele vá cair. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui os últimos 2 vídeos fazendo comentários sobre o capítulo que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!